Vascaíno, vambora, né, para mais um vídeo aqui no nosso canal do Gigante. Hoje é aqui. Esse plantão da tarde desta sua segunda-feira acontece diretamente do carro, porque não tem tempo ruim. Onde a gente pode, a gente grava para trazer a você todas as últimas informações do nosso Vascão, amigo. E olha, uma segunda-feira muito agitada aqui na nossa colina histórica, tá? Hoje o elenco Cruz Maltino, que inclusive, ó, nesse momento, amigo torcedor, já está a caminho de Belém do Pará, pois amanhã o Vasco da Gama tem um confronto importante, muito decisivo, pelo jogo de ida da quinta fase ou quarta fase da Copa do Brasil contra o Papão da Curuzu, o Paysandu, tá? E é claro, eu vou trazer tudo isso para você aqui nesse vídeo, além dessas muitas outras informações, muitas outras novidades neste Fala Gigante que chega para você, amigo torcedor, é claro, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações, novidades sobre o nosso Vascão. E agora, nesse momento, eu tô aqui direto de Caxias, para quem conhece, ó, muita gente aqui do Rio de Janeiro vai saber onde eu tô. Na Washington Luiz, você mora aqui nas redondezas, deixa nos comentários, quem sabe a gente não se encontra por aqui algum dia. Mas, enfim, amigo, vambora. Antes, porém, de começar, como sempre falo no canal, né, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, que tudo isso é muito importante mesmo para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Vamos juntos, né, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior, e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. E o Vasco hoje, na manhã desta segunda-feira, encerrou a preparação para enfrentar a equipe do Paysandu pela Copa do Brasil, né? O Vasco da Gama foi ao CT Moacir Barbosa, conseguiu treinar. E por que eu digo isso? Porque, diferente do Vasco, que conseguiu realizar nessa manhã de hoje, seu último treino, antes de viajar para Belém, o Paysandu ontem, domingo, não conseguiu treinar, tá? O motivo, uma forte chuva. As fortes chuvas de Belém, né, impactam diretamente no dia a dia daquela região, da população, né, daquela região. Inclusive, para quem viu o Vasco e Remo pelo Campeonato Brasileiro, o jogo do Vasco foi adiado em meia hora. Se eu não me engano, estava marcado para dar início às 4h30 e foi adiado para as 5, porque as chuvas foram muito fortes ali, não tinha condições de dar início à partida. E assim foi ontem, domingo, só que a chuva não parou, né? Foi uma chuva muito forte, uma chuva muito intensa, e por isso o Paysandu tinha programado um treino para ontem, acabou não conseguindo realizar a atividade exatamente por conta das altas chuvas na região, amigo. Inclusive, as condições do gramado do CT do Papão ficaram muito ruins após a forte chuva que impactou muito a cidade. Então, para evitar qualquer tipo de risco de lesão, né, o Paysandu optou por não realizar o treinamento e chega aí para enfrentar o Vasco da Gama, né, amanhã pela Copa do Brasil com um treino a menos. Então, se o Vasco de certa forma já tem uma obrigação moral amanhã de fazer um bom jogo contra o Paysandu e, ao meu ver, até sair de Belém, pelo menos com resultado favorável, pelo menos com uma vitória diante aí da falta de treino que ainda essa equipe do Paysandu teve, a responsabilidade aumenta e a obrigação pela vitória fica ainda maior. E com relação ao nosso Vascão, o que podemos trazer para você aqui neste vídeo? Informações é que Paulo Henrique, que deixou, né, a partida do último sábado contra o São Paulo em São Januário, deixou o jogo, inclusive, ainda no intervalo. Amigo torcedor Cruz Maltino com dores, né? É importante lembrar isso, no joelho, ele foi substituído. Treinou normalmente nessa manhã de segunda, tá? Treinou, participou normalmente das atividades e aí agora a gente já vai para a segunda parte. Viajou com o grupo para Belém do Pará. Tá aparecendo aí para vocês a lista de relacionados do nosso Vascão, tá? A lista que o pessoal do podcast Cruz Maltino divulgou com antecedência. Temos aí na lista o Paulo Henrique, mas além de pegar muitos outros jogadores, vemos aí a lista com Adson, Andrés Gomes, Cauã Barros, Brenner, Carlos Cuesta, Cuiabano, David, Daniel Fusato, Hugo Moura, JP, Leonardo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Piton, Marino Inestrosa, Matheus França, Nuno Moreira, Pablo, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Robert Renan, Johan Rojas, o camisa 10 da Colina, Alan Saldívia, de volta à lista de relacionados, após cumprir suspensão no último sábado contra a equipe do São Paulo, Cláudio Spinelli, Tietê e Thiago Mendes, né? Noite de decisão para o Vasco da Gama, que vai a Belém enfrentar o Paysandu pela sua estreia na Copa do Brasil de 2026. O que vemos nessa lista, ao meu ver, uma grande surpresa. O Renato
pela primeira vez, não leva, né, para longe do Rio de Janeiro, num jogo fora do Campeonato Brasileiro, atletas considerados da base, né, reservas. Renato dá a entender pelo time que está levando que vai usar os titulares até onde der, a menos que chegue, né, amanhã de manhã do Departamento de Saúde e Performance do Vasco e fale, ó, não bota esse jogador não como titular, deixa ele no banco, coloca no segundo tempo. Não coloca muita carga de minutos em cima do atleta, não, né? Mas pelo visto, amigo, pelo andar da carruagem, o único jogador considerado jovem aqui é o próprio JP, que já tem certa minutagem, né? A gente, como vinha vendo na lista de relacionados do Renato, não vemos o Avelar na lista, a gente não vê, por exemplo, né, o João Vitor Mutano na lista, a gente não vê o Juninho na lista, algo que já aconteceu, inclusive, em partidas da Sul-Americana. Então é um Renato que dá indícios que vai com força máxima amanhã contra o Papão, principalmente pelo time que levou, né? Talvez não seja o mesmo time, o mesmo elenco, a mesma equipe que enfrentou o São Paulo no último sábado, né? Os 11 titulares. Mas esses rostinhos conhecidos do Vasco vão aparecer com toda certeza contra o Papão amanhã em Belém. E aí eu vou ser sincero, eu acho que o Vasco enfrenta um adversário muito fraco, muito limitado, e não é nenhum desrespeito ao Paysandu, mas estamos falando de uma equipe que hoje disputa a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Estranho seria se eu viesse aqui no vídeo e falasse que o Vasco enfrenta um bicho-papão. Não enfrenta. O Vasco enfrenta uma equipe que é muito melhor tecnicamente. Então o Vasco entra, de certa forma, até com a obrigação de vencer, a obrigação de conquistar os 3 pontos, né, amigo torcedor Cruz Maltino. E olhando para essa partida, né, de terça-feira, de amanhã, eu acho que chegou a hora do Renato mesclar esse time titular. Já que os titulares vão, se der ruim, pode trocar, então mescla, cara. Por exemplo, o gol. Acho que todos nós já temos a noção que o goleiro é o Léo Jardim. Não vai trocar, né, a posição de goleiro. Na zaga, por exemplo, o Cuesta, ao meu ver, não comprometeu. O Saldívia não vinha vindo mal, né? Mas o Cuesta também não foi mal no último jogo. Não comprometeu de fato. Por que não colocar o Cuesta no time titular? Ao lado do Robert Renan. Vai que um encaixe entre os dois é melhor do que, por exemplo, um encaixe com o Alan Saldívia. Vale testar. Bota o Cuesta ao lado do Robert Renan para ver como fica. Eu acho que o Vasco, muitas vezes, até no seu sistema defensivo, ele precisa de um cara mais sério. Não que o Alan Saldívia seja ruim, mas o Costa é mais firme, é mais zagueiro. Eu acho que às vezes o Vasco com o Alan Saldívia e o Robert Renan fica uma mornidão, sabe? Um clima leve, de paz. Não passa. Eu sempre ouvi, né? Eu amo futebol. Eu sempre ouvi que o zagueiro tem que ser feio. Cara feia, fedendo, barba para fazer. Dá medo. Aí tu olha na zaga e vê o Robert Renan, aquela carinha bonita. Vê o Alan Saldívia com aquela carinha bonita. Sabe? É claro que isso é uma brincadeira, mas falta talvez uma, sabe, mais firmeza. E o Cuesta passa isso. Na lateral direita eu colocaria o Puma. O PH é titular. Bota o Puma amanhã. Tá entrando tão bem. E entrando bem com as reservas, com o time mais fraco. Foi bem contra o Barracas Central. Contra o Audax Italiano foi bem mesmo. O Vasco da Gama perdendo. Talvez um dos únicos pontos positivos foi o Puma. Então coloca o Puma amanhã contra o Paysandu. Bota o PH no banco. Pelo lado esquerdo, deixa o Cuiabano, que eu acho que ali é uma certeza, que nem o Léo Jardim. O Léo Jardim tá pro gol, assim como o Cuiabano tá pra lateral esquerda, é unanimidade. Mas aí no setor de meio campo, eu acho que tem várias dúvidas. O Thiago Mendes, eu acho que dessa trinca de volante, é o único jogador que a gente olha e fala, esse é o cara. Agora eu não tenho certeza mais sobre o Barros. Acho que o Barros está muito inconstante. Eu não tenho mais certeza, por exemplo, sobre o Tietchan, aliás, eu nunca tive. Tá muito inconstante também. Então, porque se o Thiago Mendes é a única unanimidade, por que não mescla? Bota uma trinca de meio campo, pô, com o Thiago Mendes, aí bota ao lado, né, ou o Barros, ou o Tietchan, mas eu acho melhor, ou o Hugo Moura, mas bota um volante mais volante, né, se for o Barros que bote, Thiago Mendes, Calma Barros, e ao meu ver, bota o JP amanhã. Porque o JP foi mal contra, de fato, o Remo no Mangueirão. Mas o JP é importante lembrar, na partida contra o Remo ele entra de primeiro volante, ele entra errado naquela partida. Thiago, o JP ele não é primeiro volante, o JP é segundo volante. Então, se amanhã é um time mais fraco, pô, bota o Thiago Mendes, um cão de guarda ali, um 5, bota o Calma Barros ou o Moura, eu prefiro o Calma Barros de fato,
E bota o JP, dá essa liberdade que o Renato dá pro Tietchan, dá essa liberdade pro JP. E no setor ofensivo, mescla também, cara. Pô, o Spinelli tá indo tão bem. Bota o Spinelli. Não quer botar o Andrés Gomes? Quer poupar o Gomes? Pô, ao meu ver, posso te falar, coloca o David na ponta. Vamos mesclar, bota o David na ponta, o Spinelli na frente. E sabe quem eu botaria no lado direito amanhã? Eu acho que o futebol é momento. Bota o Adson. Ele é que entrou uma correria danada no jogo contra o São Paulo no último final de semana. Mudou a partida, mudou o jogo. É o nome que o próprio Renato Portaluppi falou na entrevista após a partida. Eu gosto desse tipo de jogador. Porque ninguém aproveita as chances por ali. O Nuno, eu não conto mais. O Marino, eu não conto mais. O Adson entrou uma vez, abraçou. E é sobre isso. Abraçar as oportunidades que tem. Enquanto ninguém aproveita as chances do setor ofensivo, o Adson mostrou a que veio e elevou e muito o padrão dessa disputa pela titularidade na ponta direita. Se não quer poupar o Gomes, se não quer colocar o Spinelli, cara, então tá. Gomes pelo lado esquerdo, bota David na frente, Adson à direita. Ah, não quero botar o JP, então bota o Rojas, vou botar o time pra frente, é o Paysandu, cara. Caio Barros, Thiago Mendes, Rojas de 10, esquece Tietchan amanhã. Adson pela direita, Andrés Gomes pela esquerda e David à frente. É pra frente o time. E eu acho que amanhã, se tem um nome que merece ser o titular do Vasco da Gama, esse nome se chama Adson. E é um jogador que, volto a repetir, ganhou moral com o Renato Gaúcho. O técnico deixou muito bem claro na entrevista coletiva que gosta desse tipo de jogador. O atleta que se destacou muito no jogo contra o São Paulo, agressivo, partiu para cima, teve vontade de jogar, diferente de muitos jogadores que vestem a camisa do nosso Vascão. Então, me empolga, amigo. Me empolga o que vimos no sábado, me empolga o Adson jogando bola. E vamos ver qual será a ideia de Renato Portaluppi para esse jogo de amanhã contra o Papão. Amanhã o Vascão volta a campo. E é claro, a gente ainda volta hoje também o nosso Boa Noite Gigante. Fizemos questão de trazer esse Fala Gigante mais voltado para essa partida de amanhã contra o Papão. Um jogo importante, decisivo pela Copa do Brasil. E à noite a gente volta trazendo muito mais informações, né, do nosso Vascão. Curtiu? Deixe seu like, compartilhe. Vamos que vamos. Curta esse vídeo que é de suma importância. Como sempre falo aqui no canal, amigo torcedor, é claro.